Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Chamada dos vereadores. Convido a secretária vereadora, doutora Rose Delegada, para fazer a chamada dos vereadores. Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Doutor Fernando Pediatra. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Presente. Marquinho da Copasa. Presente. Sessão Queiroz. Presente. Doutora Rose Delegada, presente. Vital Guimarães. Justificar a presença do Fernando Branco por motivo de saúde. A ausência, né? Coloco em discussão a ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Solicita a secretária desta Casa, vereadora doutora Rose Delegada, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor vereador Marquinho da Copasa, secretário da Câmara Municipal. Senhor vereador, por seu intermédio, comunico aos parlamentares desta Casa Legislativa que não comparecerei na 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, a ocorrer no dia 24 de abril de 2017. O motivo se deve à minha participação na festa de São Benedito, que ocorrerá na cidade de Aparecida, São Paulo, quando, na ocasião, integrarei a comitiva Bom Despachense na referida festa. Assim, solicito que seja comunicado ao setor contábil da Câmara Municipal de Bom Despacho minha ausência, a fim de que seja feito o devido desconto financeiro em meu subsídio. Atenciosamente, vereador Vital Libério Guimarães. Resposta de repúdio, reforma da Previdência. Prezado vereador, ao cumprimentá-lo, manifesto a Vossa Excelência posicionamento político sobre a reforma da Previdência Social. A proposta de reforma da Previdência prevê que o trabalhador brasileiro precisará contribuir 49 anos para assegurar o recebimento de 100% do benefício com o tempo mínimo de 25 anos de contribuição à Previdência e com idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres, além de outros pontos contemplados na proposta de emenda constitucional. Não o tenho apoio deste parlamentar. Vale informar que meu posicionamento político parlamentar nesta Casa encontra-se em sintonia com os representantes deste querido município. Na esperança de que a PEC 287/2017 seja rejeitada nesta Casa, venho aqui comungar convosco os mesmos ideais em defesa da democracia, da liberdade, da igualdade e fraternidade, princípios estes imutáveis e essenciais para a construção de uma sociedade mais justa. Sempre ao seu dispor, grande abraço, campeão, deputado Tenente Lúcio, PSB, Minas Gerais. Ao senhor vereador Vital Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Assunto: acusa recebimento de ofício. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, acuso o recebimento em nosso gabinete do ofício acima identificado de autoria dos vereadores desta Casa contra a aprovação da PEC 287. Estamos trabalhando arduamente nesta Casa de Congresso Nacional para evitar graves danos à Previdência Social de nosso país. Podem contar com nossa luta no sentido de impedir que a atual proposta seja aprovada sem a devida discussão e sem as alterações necessárias. Sendo para o momento e certo de sua valiosa atenção, apresento os meus cordiais cumprimentos. Atenciosamente,
Júlio Delgado, deputado federal, PSB, Minas Gerais. Projetos apresentados. Projeto de Lei 33/2017, de autoria da vereadora doutora Rose Delegada, que altera o caput do artigo 10 e inclui os artigos 10A e 10B na Lei Municipal número 2142, de 9 de dezembro de 2009. O projeto será encaminhado às comissões competentes para análise e parecer. Requerimentos apresentados. Vereador Anderson do Gás. Requerimento em que solicita encaminhamento ao prefeito municipal para que determine ao setor competente que sinalize a rua Flávio Cansado, esquina com rua Cruz do Monte, para evitar que ocorram mais acidentes no local. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente o asfaltamento do final da Avenida Francisco de Paula Lopes, esquina com rua Chico Marques. Em discussão, os requerimentos. Falar, senhor presidente. Pois não. No final da boa noite a todos, né? Vereadores presentes, né? Público presente, internautas. No final da rua Francisco de Paula Lopes, há ali uns 50 metros que precisa, para poder emendar ali o asfalto. Ali é coisa pequena, então os moradores ali do Bar de Fátima estão me cobrando isso lá, né? Então, se o prefeito puder, Vossa Excelência puder pedir ao setor competente para poder olhar lá, e eu queria contar com o apoio dos vereadores também nesse sentido. E é isso aí. Em votação, o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, ou os contrários que ficam em pé. Requerimentos aprovados. Vereadora Seção Queiroz. Requerimento em que solicita encaminhamento à empresa Auto Ônibus Circulares de pedido para que estude a possibilidade de retornar com a linha de ônibus Nossa Senhora Aparecida, para voltar a passar próximo à quadra do Aeroporto 2, Rua C. Requerimento em que eu solicito encaminhamento ao prefeito municipal para que determine ao setor competente estudo para verificar a viabilidade de recolocar as placas de estacionamento permitido no máximo 10 minutos em frente aos estabelecimentos de farmácia. Em discussão, os requerimentos. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, caros colegas da mesa, colegas do plenário, público presente, internautas, boa noite. O primeiro requerimento aqui, que foi encaminhado, será encaminhado à Circular, a empresa Circulares, foi uma reivindicação do senhor Antônio, lá do bairro São Vicente, que fez uso aqui da tribuna, e ficou de nós, da comissão, né, de Trânsito e Obras, fazermos uma visita ou mandarmos um ofício, um requerimento, solicitando a volta da linha lá na Rua C, que é uma grande demanda lá de toda a população lá, ao redor lá de toda aquela área da Rua C. O outro requerimento é uma demanda muito grande que há da população, de pessoas que estão parando, estacionando nas farmácias para comprar algum tipo de medicamento, e estão sendo autuados, visto que não tem nenhuma placa lá, né, dando essa disponibilidade para a pessoa parar, para o motorista estacionar, e vem o fiscal da prefeitura, ou até mesmo o guarda da PM, e atua lá, faz uma multa para a pessoa que está sem aquele rotativo, né, pelo fato da pessoa estar parando rapidamente na farmácia para comprar seu medicamento, ela é, às vezes, autuada sem saber, por um prazo de 5 a 10 minutos. Só isso, muito obrigada. Em votação, os requerimentos. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimentos aprovados.
Requerimento da vereadora doutora Rose Delegada. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente a pavimentação asfáltica da Avenida Martim Bernardes, bairro Santa Lúcia 2. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhor presidente. Essa vereadora recebeu nessa casa alguns moradores ali do bairro Santa Lúcia. Inclusive, essa pavimentação é de uma pequena área, fica localizada ali aquela associação que trabalha com os meninos da capoeira, né, artimanha. Então, eu acredito que o asfalto ali vai facilitar, inclusive, o trânsito das pessoas naquele local, haja visto que é um local bem movimentado, porque nós temos ali um atendimento social que é feito pela equipe do Itamar. Então, o objetivo é esse, dar maior comodidade às pessoas que ali frequentam. Fui procurada, realmente achei viável fazer essa solicitação prefeita, é uma pequena extensão. Eu acredito que nos próximos anos, quem sabe a gente consiga, sim, colocar dentro do plano de ação. Obrigada. Requerimentos aprovado. Requerimento do vereador Marquinho. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente a abertura da Rua Enfermeira Joana d'Arc até a Rua Marcílio José da Silva, bairro Esplanada. Em discussão, o requerimento. Vou voltar aqui da vereadora doutora Rose. Em votação, o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimento aprovado. Esse requerimento meu que eu fiz é a Rua Enfermeira Joana d'Arc, é aquela que passa ali perto do Miguel Gontijo, para que, se possível, a abertura dela lá embaixo, ligando lá na pracinha, onde vai ser a praça do bairro Esplanada. Em discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Joyce Quirino. Requerimento em que solicita encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde para que envie a esta casa as seguintes informações. Devido às informações contidas nos documentos oficiais do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, contradizerem a resposta do ofício 003/2017, solicito a revisão do ofício e a declaração da Política Municipal de Saúde Bucal, qual a modalidade de equipe de saúde bucal está implantando no município de Bom Despacho. Em discussão, o requerimento. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de justificar esse requerimento, porque eu tinha feito uma visita em loco em todos os PSFs, e a questão da saúde bucal me chamou a atenção, porque em vários locais estavam faltando o técnico de saúde bucal, ou em outros estava faltando atendente de saúde bucal. Então, o que aconteceu? E com os documentos que foram enviados pela secretária, na frente aqui do documento da Secretaria de Saúde, ela coloca como se tivesse quase todos os PSFs na modalidade tipo 2. E como está faltando um técnico de saúde bucal, ele seria da modalidade tipo 2, se não estivesse faltando. Mas como a gente tem a falta desse técnico, ele seria modalidade tipo 1. E nos papéis do Ministério da Saúde, o que está acontecendo aqui do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, a gente verifica que realmente, houve um erro aqui na frente, ou houve uma falta de atenção, porque, um exemplo, no PSF Ana Rosa, ele está cadastrado no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde como modalidade 1. E na resposta que foi enviada pela secretária, ele está como 2. A gente sabe que com isso há uma diferença de recursos a ser recebidos, e eu acho que é importante que realmente se verifique o que está acontecendo com a saúde bucal no município de Bom Despacho e que as informações sejam enviadas da forma correta,
de acordo com o que está no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Tá? A minha justificativa é essa. Muito obrigada. Em votação o requerimento. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimento aprovado. Vereador Dr. Fernando Pediatra, requerimento em que solicita à Secretaria Municipal de Saúde o reajuste no valor das consultas médicas dos profissionais da rede credenciada municipal, a fim de se fazer a recomposição das perdas referentes à inflação durante esses anos, pois ainda não houve reajuste dos estabelecimentos desde quando foi criado o sistema de credenciamento de médicos especialistas. Portanto, tal medida é justa e necessária, atendendo à reivindicação da categoria. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhor presidente. Ok. Uma boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite aos que estão aqui nos acompanhando nesta noite e os que estão assistindo pela internet também. Gostaria de fazer uma breve explanação para aqueles que, às vezes, não estão por dentro do atendimento com médicos especialistas na Policlínica Municipal, até chegar aqui na justificativa do meu requerimento, que é um simples requerimento solicitando um reajuste. Quando cheguei neste município, há cerca de 9 anos atrás, nós tínhamos uma policlínica atuante, com mais de 15 especialistas. A doutora Joyce era secretária na época, quero até parabenizá-la aqui pelo trabalho desenvolvido. Sabemos que o investimento na atenção básica foi muito bom nesses anos e a construção de um atendimento com especialidades também havia iniciado muito bem. E é uma tarefa muito difícil conseguir criar um corpo clínico com tantos médicos assim. Mas nós não procuramos apenas também número de médicos, mas volume também de atendimento e com resolutividade, que é o grande diferencial. Na minha primeira legislatura como vereador, fui contrário aqui nesta casa à criação de um sistema de credenciamento, que seria que os médicos especialistas, sejam pediatras, cardiologistas, ortopedistas, neurologistas, reumatologistas, não teriam mais, a partir de então, um direito de serem assalariados. Se transformariam em prestadores de serviço, perdendo o mínimo aí da sua dignidade, considero eu, e do seu direito de receber, como todo outro trabalhador, um salário fixo mensal, um regime regulado por um contrato, com seus direitos trabalhistas assegurados, e passariam então a ser um prestador de serviço. Muitos deles, inclusive, já chamados por um CNPJ e não mais como pessoa física. E sugeri na época que não se houvesse apenas um método, que não fosse apenas o credenciamento, que pudesse ter a opção de escolha, que o profissional pudesse ter a opção de escolher entre prestar serviços, receber por consulta avulsa, ou então manter o seu salário fixo mensal com determinada carga horária, mas desde que a Secretaria de Saúde também fiscalizasse e cobrasse o cumprimento dessa carga horária, assim como eu sempre fazia quando atendia na policlínica, com o horário certo na parte da manhã e na parte da tarde. E o fato é que os vereadores aprovaram, foi trocado o sistema de vínculo com a prefeitura, não mais existindo o vínculo trabalhista, mas que todos esses médicos especialistas foram demitidos e recontratados como prestadores de serviço, recebendo um valor fixo por consulta avulsa. E isso acarreta um aumento do gasto para a prefeitura se formos colocar no papel o número de consultas que eram feitas anteriormente. Mas o que ocorreu após 4 anos aí de implantação desse sistema, vereadores, foi uma redução no número de atendimentos ao cidadão. E isso é muito preocupante. Acho que isso deve ser um tema de nossa preocupação também, um assunto de interesse nosso. Vou dar um exemplo na pediatria. Nós tínhamos uma média de 80 a 100 atendimentos por semana, eram de 15 a 20 por dia, e hoje nós temos 20 consultas oferecidas por mês para toda a população de Bom Despacho, para uma cidade desse porte, uma cidade que tem investido em vários outros setores, uma cidade que tem um grande número de cargos comissionados na prefeitura,
um grande número de secretários, mas que o atendimento em si, que é o objetivo principal de uma administração, que é atividade fim e não atividade meio, a qual está se gastando tanto hoje, está sendo deixada de lado. Nós temos hoje uma pediatria pouco valorizada no município. Hoje eu estou fazendo aqui um simples requerimento, mas que também tem a ver com tudo isso que eu estou expondo para vocês. Além de não ter direito a receber um salário, isso significa que quando é feriado não se recebe nada, quando é férias não tem consulta marcada, não se recebe nada. Muitas vezes eu, como médico credenciado, tirava o meu dia para atender na policlínica e chegava lá, tinha um paciente marcado. Então, isso não é correto com o profissional e muito menos com a população. As mães pedindo, por favor, pelo amor de Deus, precisando de atendimento, enquanto a policlínica está ociosa, com consultas a menos do que a população deveria ter em bom despacho. Então, ao invés de evoluir, nós regredimos nesse aspecto. Houve avanços em outras áreas, mas nas especialidades, quase todas, houve diminuição. Então, hoje eu estou reivindicando aqui, em nome dos médicos do município, que me procuraram, um reajuste, pois já se passaram 4 anos e não houve nenhum reajuste nesse valor pago. Então, isso não é correto também. Eu acredito que se todos tiveram aumento salarial, se os secretários e o vice-prefeito receberam um aumento agora de 10,67%, eu acredito que seria justo também fazer a recomposição do valor dessas consultas pagas aos médicos da rede credenciada. Então, fica aqui o meu apelo à Secretaria de Saúde, mais uma vez, já está repetidas vezes esse requerimento, mas eu estou fazendo meu papel como vereador e agradeço os colegas se puderem nos ajudar nessa reivindicação. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Doutor Fernando, é interessante a gente lembrar que o processo licitatório ele é aberto. Então, a pessoa vai lá, faz, existem as regras. Eu acredito que esse reajuste, se ele não estiver previsto no processo licitatório, compete à categoria mostrar as mudanças da situação, essa questão infracionária, e pedir uma alteração. Mas é um processo licitatório, é um processo de escolha, a pessoa vai lá, é escolhido. Então, não compete, se a categoria não for lá, não reivindicar, se for o caso de realmente reajustar, né, tem que estar previsto no processo licitatório, quando faz a assinatura ali do contrato. Então, é importante nós deixarmos isso claro, que normalmente não se muda isso de ofício, não há uma reivindicação. E tem que ver quais foram os critérios reais desse processo licitatório. Nós estamos aqui diante do processo licitatório, eu acho que é importante que nós deixemos isso claro. Né? Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois Parece, não. doutora Rose, posso estar equivocado aqui, mas parece que não é a modalidade licitação, não. É diferente, é credenciamento. É bem diferente da licitação. Eu acredito que não é o mesmo método, não, porque a licitação seria quem oferecesse pelo menor valor. E esse, Não. E esse É não dentro é da mesma lei, doutor. É da lei de sim. licitação, é feito no setor de licitação. A pessoa credencia, tem um valor mínimo, é dentro do processo de licitação, sim. E aí tem os critérios. Porque eu já vi esse tipo de procedimento funcionar dentro da prefeitura, inclusive na minha área, foi feito. Aí a pessoa vai lá, dá um nome e faz a seleção. Todas aquelas pessoas que que registram, elas são, né, atendidas dentro daquela área, mas é dentro do processo de licitação, correto. sim. Então, é interessante ver o processo que foi feito de credenciamento, que está dentro da própria lei de licitação, verificar se existe essa questão do reajuste, é até uma troca de ideia, porque a gente tem que conhecer, né? E a pessoa reivindicar ou ver se foi previsto ou não esse reajuste, mas é dentro do processo licitatório, é feito na licitação. Obrigada. Sim. Muito obrigado. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de fazer uma colocação que quarta-feira mesmo, eu, a vereadora Sessão, estivemos com a secretária, doutor Fernando, a Neide, a secretária de Saúde, e ela colocou na reunião que ela vai fazer um novo processo de credenciamento. Então, eu acredito que esse preço ele deve ser alterado também. Ela vai credenciar todos os profissionais novamente, e, inclusive, há falta de alguns especialistas, né, igual, por exemplo, ortopedista, está faltando no município, não tem, e ela me colocou que ela vai fazer esse novo processo de credenciamento. Então, eu acredito que é a hora para a gente, nós, né, a Comissão de Saúde, o senhor também faz parte, a gente poderia procurar, ele está colocando essa situação. É uma sugestão que eu dou. Muito obrigada. Muito obrigado.
Em votação o requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimento aprovado. Vereador Marcelão, requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente uma extensão de energia na rua Manga, no prolongamento do bairro JK. Requerimento em que solicita ao prefeito municipal para que determine ao setor competente o alargamento da Avenida Paulino Marques, entre a fazenda do senhor Antônio Ferreira e a indústria de Lajes Marquesa. Em discussão, requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, caros colegas, público presente, internautas, boa noite a todos. Esse requerimento, o primeiro aí da extensão de energia, é onde vai ser instalada uma serralheria lá no bairro JK, e está faltando aproximadamente uns 30 metros de extensão de energia, então peço ao setor competente que possa analisar e ver se pode concluir essa obra. Outro requerimento é o fluxo de veículos e de pedestres ali na Avenida Paulino Marques, entre a Fazenda Antônio Ferreira e a Laje Marquesa, na Vila Gontijo, é muito grande. E lá tem um espaço que pode ser alargado à avenida. Então, peço ao setor competente que faça uma análise e veja a possibilidade de estar fazendo essa obra lá, que vai ser de grande benefício, tanto para o cidadão como os usuários daquela rua ali. Muito obrigado. Em votação os requerimentos. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Projeto em tramitação. Projeto de Lei 15/2017, de autoria do chefe do Executivo, que cria a região administrativa distrital do Engenho do Ribeiro e a região administrativa do bairro São Vicente e adjacências. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto. A emenda do projeto, vou fazer a leitura, doutora Rose. Sim. Analisado pelas comissões permanentes, foram feitas algumas emendas referente a esse projeto de lei encaminhado do Executivo, que cria a região administrativa do Engenho Ribeiro e a região administrativa do bairro São Vicente e adjacências. Foi feito a supressão do parágrafo 1º do artigo 1º, que tratava de possibilidade de delimitar a região mediante decreto, então foi suprimido. O parágrafo 2º, foi feita a inserção aqui que a função de administrador regional do bairro São Vicente e adjacência será exercido por servidor titular efetivo, mediante gratificação regulamentada na forma da lei, e não por coordenador, né, por cargo comissionado. O parágrafo 3º, a função de administrador de distrito do Engenho do Ribeiro será exercido também por servidor titular de cargo efetivo, mediante gratificação regulamentada na forma da lei, também suprimindo o cargo comissionado. O artigo 2º, o administrador regional, que seria de livre nomeação e exoneração, passou a ser servidor de carreira. O artigo 3º manteve normal. Artigo 4º, a fim de atender às suas finalidades, foi incluído, né? Compete às regiões administrativas aproximar as políticas e ações municipais do cidadão, usuário, promovendo o interrelacionamento entre a prefeitura e o cidadão. Contribuir na formulação do plano de ação municipal, propondo programas setoriais de sua competência e colaborando na elaboração de programas gerais. Subsidiar e executar programas de esclarecimento ao público, facilitando a difusão de informações para orientação ao cidadão quanto aos planos, programas, projetos, serviços, normas e procedimentos legais, obrigações,
tributárias da administração pública municipal, entre outras, inclusive decorrentes de convênio firmados com órgãos e entidades das demais esferas do setor, do poder. Executar levantamentos de dados cadastrais, possibilitando maior conhecimento das peculiaridades de cada região administrativa, viabilizando a busca de soluções específicas. Subsidiar a atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, fiscalizar ações e atividades de particulares, observada a legislação pertinente e no limite de competência que lhe for atribuída pelas secretarias e demais entidades da administração municipal. Acompanhar as ações do Poder Municipal nas regiões administrativas, acompanhar a execução de obras e serviços municipais, gerenciando contratos, agilizar a tramitação de expediente de ordem interna, evitando deslocamentos desnecessários dos interessados, mediante a implantação de um protocolo de recebimento de pedidos e retirada de respostas. Executar as atividades que serão descentralizadas a partir das decisões emanadas do gabinete do prefeito, bem como contribuir para a elaboração de programas e projetos que visem a desconcentração e a descentralização administrativa. Promover a articulação com órgãos e entidades da administração pública e da iniciativa privada, visando ao cumprimento de suas atividades. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua jurisdição, as normas vigentes na administração municipal. Artigo 5º. Consoante artigo 175 da Lei Orgânica Municipal, a efetiva implementação das regiões administrativas, assim como a nomeação do respectivo administrador, fica condicionada à criação do Conselho Distrital e Regional Comunitário e à disponibilidade de estrutura física e de pessoal. Parágrafo único. A disponibilidade de estrutura física e de pessoal corresponde a imóvel próprio, cedido ou alugado, de preferência em local central da região administrativa. Mobiliário em geral, compatível com a finalidade da região administrativa. Equipamentos de transmissão de dados, informática e voz, telefonia, compatíveis com as finalidades da região administrativa. Veículo compatível com as finalidades da região administrativa, podendo ser compartilhado. Técnicos, fiscais e gestores públicos municipais em quantidade compatíveis com as finalidades da região administrativa. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento. Inciso 6º. Foi inserido, executando-as quando for de sua competência. O inciso 6º fala de aviso de recebimento, fiscalizar, não, perdão, o inciso 6º fala da região administrativa. Fiscalizar permanente a atuação do poder público, seja direta, seja por prepostos, em especial no que diz respeito à limpeza e iluminação pública e à prestação de serviços de saúde e educação, propondo e encaminhando soluções adequadas em cada caso. Foi emendado, executando-a quando for de sua competência. Inciso 11, gerenciar serviço de protocolo, cuidando para que a entrega de requerimento e saída de respostas esteja em perfeito atendimento aos princípios que regem a administração pública, subsidiar o planejamento regional e fixar o plano de prioridades para intervenção do Poder Executivo, promover a participação organizada da comunidade local na definição e acompanhamento dos planos, programas e projetos voltados para a região, solicitar informação, diagnósticos e pareceres técnicos de órgãos e entidades públicas e privadas, gerenciar obras e serviços na região. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Emendas aprovadas. Coloco o projeto em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar os membros da comissão, onde foi discutido esse projeto nas comissões nas quarta-feiras. Dizer que
É um projeto, um anteprojeto que nasceu aqui da Câmara, através da minha pessoa, Marcelo, e também da pessoa do então presidente Vital, aonde mandamos para o Executivo, que voltou em forma de projeto de lei. Acho que essa regional vai satisfazer muito a comunidade do Engenho do Ribeiro, como também a comunidade da Cidade Nova, né? O projeto chegou aqui e a comissão trabalhou muito nele, onde fizeram várias emendas, né? Eu até, inicialmente, sobre os coordenadores, eu batalhei que fosse de livre nomeação, mas aqui é uma casa democrática, onde a maioria pediu que fosse um cargo efetivo, através de gratificação, onde vai ser feito, e espero que isso possa realmente resolver o problema do bairro São Vicente do Engenho. Às vezes, muitos problemas que podem ser resolvidos naquele local, o contribuinte, às vezes, tem que deslocar, pagar a lotação, ou pegar até 11 do Engenho para Bom Despacho, onde possa, às vezes, simplesmente pegar uma guia para pagar, fazer um requerimento. Então, acho que é um grande progresso, tanto para a Cidade Nova e para o Engenho do Ribeiro. Então, quero, desde já, agradecer o prefeito por ter mandado em forma de projeto e também agradecer a comissão que só enriqueceu esse projeto. Muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu acredito que Bom Despacho nós temos uma extensão territorial realmente imensa. O bairro São Vicente, nós temos ali a sociedade, a população mais carente, o engenho, a dificuldade muitas vezes de deslocar até a sede da prefeitura. Eu vejo com bons olhos. Gostaria de parabenizar todos os colegas. Foi um projeto que foi intensamente discutido. Tanto a verdade que vocês perceberam assim, um número excessivo de emendas. Né? O objetivo nosso foi realmente melhorar esse projeto, dar oportunidade para os servidores efetivos, mediante gratificação, exercerem atividade com afinco, porque a gratificação é o diferente que se faz. Então, aquele servidor efetivo que tiver esse perfil, né, de liderança para fazer um trabalho bacana, para atender, para descentralizar esse serviço, desconcentrar esse serviço aqui da sede da prefeitura, vai fazer com que nós tenhamos, sim, um resultado benéfico. E essas regiões administrativas já é modelo que tem sido seguido por outras cidades. Então, eu acho que Bom Despacho, se Bom Despacho almeja esse diferencial na administração, nós já temos que começar por aqui, parabenizar o vereador Marcelão, o vereador Vital, que está ausente, por essa iniciativa de ter solicitado esse anteprojeto, e os colegas por terem trabalhado intensamente nessas emendas, e acredito sim que esse projeto, da forma que ele está indo, que ele está sendo aprovado, ele vai trazer muitos benefícios para a nossa sociedade. Obrigada. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários, que fiquem em pé. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pedir dispensa de interstício para que possa ser votado em segunda discussão e segunda votação nessa mesma sessão. Coloco o pedido de dispensa de interstício em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários, que fiquem em pé. Aprovado. Coloco o projeto em segunda discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria também de parabenizar aqui o vereador Marcelão pelo seu trabalho em prol da população do seu bairro, Marcelão. Na verdade, são vários bairros ali em Cidade Nova, e fico satisfeito quando o senhor coloca que nós podemos contribuir e melhorar o projeto. Eu acredito que esse aqui é nosso papel aqui, aprimorar as coisas, debater um debate saudável, democrático e ajudar a construir, pois a nossa vida nós estamos construindo a cada momento e reconstruindo. Então, parabéns e conte comigo a favor da população do seu bairro e também do Engenho do Ribeiro, onde eu estive ontem, e é uma localidade que eu tenho muito carinho e quero trabalhar muito nesses 4 anos. Então, parabéns pelo projeto. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria também de parabenizar, né, o vereador Marcelão, presidente Vital, pelo projeto. Com certeza esse projeto vai beneficiar muito,
nessa descentralização, vai dar um suporte muito bom para os moradores do bairro São Vicente, como também para o engenho do Ribeiro. Vai ser muito benéfico para todos eles. Muito obrigada. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários que fiquem em pé. Aprovado. Projeto de Lei 25/2017, de autoria do chefe do Executivo, que incorpora o auxílio alimentação ao vencimento básico dos servidores públicos municipais de bom despacho. Coloco o projeto em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Projeto aprovado. Projeto de Lei 29/2017, de autoria do vereador Anderson do Gás, que dispõe sobre o uso do crachá por funcionários, empregados temporários, estagiários e particulares, em colaboração no exercício de atribuição pública municipal e de outras providências. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto. Vereadora doutora Rosa, fazer a leitura da emenda. Artigo 1º, parágrafo único, primeira e única emenda. Os agentes públicos mencionados no caput deste artigo deverão utilizar o crachá durante o horário de expediente e extraordinário em local de fácil visualização. Coloco a emenda em discussão. Palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. O uso do crachá já em alguns setores já existe, então eu estou só, né, trazendo um fortalecimento para o cidadão, né, bom despachense, né, um direito dele, né, de saber do seu funcionário. Eu queria pedir o apoio, né, dos senhores vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, Lula. O senhor tem o nosso apoio, Anderson? Falo porque nós já discutimos o projeto na sala das comissões e eu gostaria de registrar aqui também que eu acho interessante o senhor estar colocando isso como forma de projeto de lei, porque, na verdade, isso já está em vigor, mas não está valendo, não estão colocando em prática. Os coordenadores, os secretários, coordenadores de sessão, não estão cobrando dos funcionários que usem o crachá. Aqui na Câmara Municipal nós temos esse hábito de utilizar o crachá como uma forma de identificar-se ao cidadão, mostrar qual que é o cargo, qual que é a função. Isso facilita muito no dia a dia, Anderson. Eu acredito que isso é muito importante, a apresentação adequada do trabalhador em qualquer empresa. Então, a Câmara Municipal já dá o exemplo nesse ponto. E a Prefeitura, infelizmente, precisou de um projeto de lei de um vereador para fazer valer o que já é uma regra, já é uma determinação do prefeito e deveria estar sendo executado na prática. Então, parabéns ao senhor. Coloco a emenda em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Emendas aprovadas. Coloco o projeto em primeira discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, doutor. A finalidade do projeto de autoria do vereador Anderson do Gás foi realmente dar essa igualdade com relação à utilização dos crachás, porque muitas vezes a pessoa é atendida por um servidor, o atendimento é bom, deveria aquela pessoa até ser elogiada, mas por falta de identificação deixa-se de fazer o elogio, ou às vezes, pelo contrário, o atendimento é péssimo, né? A pessoa sofre até alguma violação e aí também não tem identificação do servidor que fez ali aquele ato, né, de extrato ali com o cidadão. O único objetivo nosso aqui, realmente, aí, foi dar validade já a um decreto do prefeito. Haja visto que outras cidades, a exemplo da própria cidade de São Paulo, nós temos projeto de lei dessa natureza, que obriga, né, aí já é uma ordem, uma lei, uma determinação,
a utilização do crachá. Parabéns, Anderson, pela sua iniciativa. Pela ordem. Obrigado. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Peço a palavra, Projeto senhor aprovado. presidente. Pois não. Eu pediria a dispensa de interstício para que seja votado ainda nessa sessão, uma vez que já foi discutido nas comissões. Coloco o pedido de dispensa de interstício em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado. Coloco o projeto em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado. Projeto de lei 30/2017, de autoria do chefe do Executivo, que ratifica a 8ª alteração do protocolo de intenções firmados pelo município de Bom Despacho, com os outros municípios que integram o consórcio de municípios do Alto São Francisco, COMASF, datada em 29 de março de 2017. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto. Coloco o projeto em primeira discussão. Boa noite a todos, né, que estão chegando aí para prestigiar aqui a nossa discussão e agradecer essa presença de vocês. Eu queria esclarecer que esse projeto, na verdade, ele vem aqui somente a inserir mais um município nesse consórcio, que é o município de São José da Varginha. Esses consórcios hoje têm sido um modelo utilizado para diminuir os valores nas grandes compras feitas pelos municípios, de asfalto, de prestação de serviço. Então, como nós já temos esse consórcio, né, de municípios do Alto São Francisco, São José da Varginha pediu para integrar e a Câmara simplesmente está ratificando, autorizando que São José da Varginha venha a fazer parte do consórcio. É só uma forma de esclarecimento. Então, um projeto simples, mas que demonstra a expansão desses consórcios para melhorar a prestação de serviço e as compras realizadas pelos municípios. Obrigada. Coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Pela ordem, presidente. Pois não, Marcelão. Pedir dispensa de interstício também, que possa ser votado nessa mesma sessão esse projeto. Segunda votação. Coloco o pedido de dispensa de interstício em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado. Coloco o projeto em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Aprovado. Projeto de resolução 12/2017, de autoria do vereador Marcelão, que amplia atribuições do Centro de Atendimento do Cidadão, CAC, alterando e reordenando a resolução 589/2009. Parecer das comissões pela aprovação do mencionado projeto. Doutora, lê a emenda para nós. Artigo 9º, inciso 13. Fornecer suporte técnico às entidades esportivas e socioassistenciais do município de Bom Despacho, desde que a entidade apresente a documentação pertinente em tempo hábil. Eu acho que a emenda é só essa emenda.
Apresentar relatórios mensais com dados sobre os atendimentos realizados. Executar outras atividades correlatas. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários que fiquem em pé. Emendas aprovadas. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente. Pois não, Marcelão. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, quero parabenizar mais uma vez a comissão, né? Esse projeto de resolução é um atendimento a mais que o CAC, né, o Centro de Atendimento ao Cidadão, vai poder fornecer agora às entidades. Acontece que, passado o mandato passado, vou dar um exemplo aqui, o Cristalino Esporte Clube. Vários clubes foram contemplados através do Executivo, e o Cristalino, às vezes, por falta de assessoria, não deu conta de montar o projeto para que fosse contemplado. E ficou fora, né, o Famorino foi contemplado, os outros clubes e associação, e o Cristalino ficou de fora. Então, essa resolução vem trazer um suporte para as entidades, né, a PAI, asilo, seja qual for a entidade, que possa ser contemplada através de convênio ou subvenção, e que às vezes tenha um pouco de dificuldade, né, de uma assessoria, o CAC vai poder estar assessorando as entidades que estiver apta a receber a subvenção ou convênio. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar todos os vereadores que também fizeram um estudo técnico, fizeram as modificações na resolução, e eu acho que nós vamos poder dar mais um suporte às entidades de bom despacho. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, doutor. Eu gostaria de parabenizar o Marcelo. Aqui na Câmara, nós recebemos várias, né, instituições que vieram pedindo esse socorro, né? Então, assim, muitas vezes pela falta de orientação, né, Marcelo? Então, eu parabenizo você por esse projeto, porque são associações importantes na cidade e que, com isso, quem perde, né, é a comunidade que perde quando essas associações, igual a Associação de São José Operário, né, o Asilo, a PAI, deixa de receber recursos porque não consegue fazer uma prestação de contas adequadas, muitas vezes devido à falta de orientação mesmo, né, uma dificuldade. E é bom também porque o Executivo ele tem que fiscalizar o uso dessas subvenções, dessas verbas que são repassadas. Então, uma prestação de contas bem feita só facilita o trabalho do Executivo e facilita também a prestação de serviço por essas instituições. Então, eu parabenizo você, Marcelo, e a comissão também, que agilizou para que esse projeto fosse votado rapidamente, para que isso possa ser feito. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, Parabéns, Marcelo, mais uma vez. E, apesar de nós não tínhamos ainda uma resolução, mas já tínhamos a determinação e estávamos praticando isso na Câmara, Marcelão. Um exemplo é um investimento que foi feito no asilo de cerca de R$25 mil, que foi uma emenda do deputado Fabiano Tolentino, mas que foi necessário um projeto. E eu gostaria aqui, em público, de parabenizar a nossa assistente social, que é uma excelente profissional, a Valéria, muito competente, extremamente competente. Eu falo que é uma referência na assistência social, não só em Bom Despacho, mas na região, e que ajudou a elaborar o projeto necessário para viabilizar a compra de uma máquina de lavar industrial, vários freezers, equipamentos de fisioterapia, que já estão, inclusive, operando lá no asilo. Outro exemplo é a Pastoral da Criança, que a Valéria estruturou toda a entidade da parte de documentação, sendo assistente social da Câmara. Ela tinha uma determinação minha como presidente, também do Maurício Tuima, que foi um bom presidente que nós tivemos aqui nesta casa, faço menção a ele também, de não fazer o atendimento somente individual, mas estender o atendimento para as entidades. Essa foi uma determinação nossa, acredito que com essa resolução vem oficializar isso agora, e a Pastoral da Criança recebeu muito ajuda da Valéria como assistente social, da Laís, psicólogo também, quero parabenizar. A Laís, então, fez um trabalho espetacular nas escolas, levando palestras educativas, realizando a Semana da Psicologia, dando assistência
que foi solicitada pelas diretoras de diversas escolas e teve o nosso investimento como Câmara Municipal. Os clubes, realmente eu percebo uma dificuldade muito grande da direção dos clubes. Quanto que falta aí organizar documentação. Muitas vezes tem a verba disponível, mas não se chega lá. E eu acho uma pena a Secretaria de Esportes não poder efetivamente ajudá-los nesse ponto. Tem a verba, mas poderia ajudá-los também? Qual que é o problema? Olha a estrutura de uma prefeitura, não poderia ajudar a resolver essa questão de documentação, mas nós não estamos aqui para ficar um empurrando para o outro. Vamos fazer aquilo que nós podemos. Muitas pessoas, Marcelo, às vezes discordam da existência do CAC na Câmara. Isso é uma questão que existe discordância. Algumas câmaras não têm um centro de atendimento ao cidadão, porque efetivamente não se sabe se essa é uma finalidade ou não do Legislativo. Mas nós sabemos que é uma tradição aqui em Bom Despacho, uma tradição que foi implementada e nós mantemos, e eu acredito que faz um belo trabalho no município, tanto é que ela está aí atuante, o senhor está investindo, tentando ampliar a função aí do CAC, e em relação, por exemplo, à Associação dos Pescadores, do Adilson Mamona, recebeu um auxílio nosso aqui, com muita cooperação na parte de documentos, que é o mais difícil. Então, eu acho importante, sim, o CAC tem que fazer esse atendimento direto para as entidades, e nossas entidades precisam de apoio, precisam de ajuda. O asilo precisa de mais ajuda do município, do poder público. A Pastoral da Criança, por exemplo, que faz um trabalho brilhante lá no São Vicente. Foi uma pena, Marcelo, eu gostaria até de pedir, Vossa Excelência, como interlocutor, agora como líder, que nos ajude a recuperar o investimento que nós tínhamos destinado de R$12 mil na parte do orçamento. Parece que foi vetado também pelo prefeito, que nós fizemos a destinação naquela época, no finalzinho do mandato, fazendo para várias entidades, a Associação Terapêutica São José Operário e também a Pastoral da Criança. E a Pastoral da Criança não foi contemplada, foi vetado. Estranhamente, foi vetado sem comunicar conosco. Até uma emenda de minha autoria no orçamento. Então, gostaria de pedir ajuda para que nós possamos apoiar a pastoral. Tem diversos projetos de alfabetização, de ensino de música, atendimento médico, atendimento no desenvolvimento das crianças, alimentação e diversas outras funções que é tão bacana e ajuda tanto aquela comunidade. Então, eu acredito que vetar um projeto desse, vetar um orçamento desse, não tem sentido por parte do Executivo. Mas, de qualquer forma, o senhor tem o meu apoio no seu projeto de resolução. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Marcelão, queria te parabenizar e até lembrar aqui que nós tivemos uma lei recente do marco regulatório, e essa lei passou a exigir muito das entidades. E o seu olhar foi, nesse momento, em decorrência dessa diferença. Até porque nós tivemos uma entidade que esteve nessa casa, São José Operário, que teve dificuldade inicialmente para buscar a subvenção do município em decorrência da não preparação adequada da documentação. Então, eu acredito que a Câmara realmente ela precisa dar esse apoio para essas entidades que têm essa dificuldade. Porque as entidades normalmente já têm, sim, tem um assistente social que dá apoio, igual nós temos várias entidades que têm a presença desses profissionais, mas tem a dificuldade de criar, né, o plano de ação, porque no marco regulatório, o plano de ação é um dos pontos cruciais para que se receba a subvenção. E ainda nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Esse plano, ele tem que fechar com a prestação de contas. Então, eu quero parabenizar o projeto, acredito que nós temos muito para contribuir com essas entidades, e Bom Despacho só tem a ganhar. As entidades aqui em Bom Despacho, elas fazem um trabalho brilhante. Acredito também que nós temos que trabalhar mais nesse investimento com relação ao futebol e outras atividades esportivas, mas nós temos que dar as mãos para que nós possamos, sim, atingir esse objetivo. Nós, vereadores, através dos nossos contatos com os deputados, para que nós não esperemos só da administração municipal essa responsabilidade, porque nós acreditamos que, muitas vezes, o que for destinado pelo governo estadual, federal, vai ajudar. Recentemente, o presidente dessa casa encaminhou a várias entidades ali a possibilidade de edital, né, que estava aberto para se buscar recurso junto ao governo federal, e é esse o apoio que eu senti nesse projeto seu, esse objetivo. A entidade só tem que fazer
uma coisa, apresentar a documentação, que foi a nossa discussão lá, que surgiu emenda. Parabéns pelo seu projeto, acredito que nós temos muito para contribuir com as entidades de bom despacho. Obrigada. Palavra, presidente. Pois não, vereador. Também quero dar os parabéns ao vereador Marcelão, Vossa Excelência, né, por esse projeto, né, que vai trazer aí apoio às entidades aí. Muito obrigado. Pela ordem, Palavra, presidente. senhor presidente. Pois não. Queria só justificar aqui ao vereador Fernando, que quando ele menciona a Secretaria de Esporte, porque esse projeto, na verdade, é cada vereador que indicava, assim, não era a secretaria. Então, assim, o prefeito, ele mandou o subsídio de cada vereador que indicava para o clube. E, então, no momento, o vereador que estava presente indicou para o clube, para ser contemplado, mas não deu o suporte adequado em questão do projeto. Então, assim, não foi... Porque o vereador que tinha que indicar o clube, a Secretaria de Esporte só... O prefeito só passou a subvenção, mas era através da indicação do vereador que a entidade seria contemplada. Então, assim, na verdade, não foi falta de apoio da Secretaria de Esporte, às vezes foi falta, assim, de um bom senso a respeito do cristalino. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Gostaria de parabenizar também o nosso colega Marcelão, né, todas das comissões, e com certeza essa ampliação das atribuições do CAC será de grande suporte para essas instituições, para essas entidades. Essa assessoria jurídica vai facilitar muito para eles, né, tá buscando subvenções, convênios, e isso vai ser uma soma muito grande para eles. Parabéns, viu? Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, Eu Joyce. gostaria de fazer uma colocação que é importante, porque na época foi dada uma capacitação, o executivo, a prefeitura deu uma capacitação para todas as associações que recebem a subvenção, para que elas fossem preparadas para fazer essa prestação. Então, muitas vezes, eu acho que algumas pessoas não acreditaram nisso, né, algumas entidades, e isso dificultou todo o processo. Então, eu acho que agora a maioria dos clubes de serviço de bom despacho, eles sabem que tem que fazer uma prestação bem feita e da forma correta, para que isso seja realmente fiscalizado, né? Então, é importante ressaltar isso, que houve uma capacitação, sim. Obrigada. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem em pé. Projeto aprovado. Pediria à doutora Rose para ler o comunicado do nosso presidente, Vital. O presidente dessa casa, que está em viagem, pediu só que eu fizesse a leitura de um ofício que ele está dirigindo ao prefeito, de algumas reivindicações, não como requerimento, mas sim como ofício, para que os senhores, colegas dessa casa, tomem conhecimento, o público presente, os internautas. Senhor prefeito, o vereador abaixo-assinado solicita de Vossa Excelência que encaminhe ao setor competente pedido para diagnosticar e tomar as providências cabíveis no sentido de melhorar os sinais de TV em bom despacho. Justificativa: as residências que não possuem antena parabólica não conseguem sintonizar os canais com nitidez, como é o caso da TV Integração, da Rede Globo, que nos últimos tempos está ficando quase impossível de assistir. Outra reivindicação da população é a sintonia da Canção Nova, que parece não ter repetidora em bom despacho. Como o desligamento do sinal analógico em nosso município está previsto apenas para 2023, sugerimos que seja enviado pedido ao Ministério das Comunicações para antecipar o sinal digital, lembrando que algumas cidades, como é o exemplo de Itaúna e Belo Horizonte, serão atendidas já agora em 2017. Vital Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Eu queria lembrar aos senhores vereadores e vereadoras, ao público presente, aos internautas, sobre a audiência pública da Assembleia Legislativa sobre assuntos da Copasa,
Será sexta-feira, 28/4, às 10 horas, aqui na Câmara. Agora a palavra livre. Peço a palavra, senhor presidente. Pois Porque não. na penúltima reunião nós tivemos o senhor Antônio Carlos aqui do bairro São Vicente, pedindo esclarecimentos com relação à falta de medicamentos. Então, eu gostaria de passar, porque eu acho que é uma coisa de interesse da população. Eu e a vereadora Sessão estivemos lá junto com a secretária, a Neide, e o que aconteceu é que a empresa que ganhou grande parte do fornecimento de medicamentos para o município de Bom Despacho, ela faliu. Então, está sendo necessário que se faça um novo processo licitatório para que seja feita a compra desses medicamentos. Essa empresa que faliu, ela faliu, é uma coisa até interessante, devido ao não cumprimento do Estado com os pagamentos. Ela era uma das fornecedoras, né, da farmácia de Minas. Infelizmente, isso é um dos absurdos que a gente está assistindo, e a empresa faliu por falta de pagamentos da Secretaria Estadual de Saúde, pelo que ela havia comprado. Então, foi colocado pela secretária que ela vai tentar resolver esse problema. Ela está fazendo algumas coisas, ela está fazendo compras diretas para não faltar, mas alguns vão ter que fazer novamente nova licitação para que sejam comprados. E com relação também ao que o vereador pediu, com relação à falta de médicos, né, no PSF na sexta-feira, foi aquilo que o doutor Fernando falou mesmo, que ela colocou. E aí, no momento ela não tem como deslocar um médico para estar cobrindo na sexta-feira lá no PSF do bairro Rosanã. Então, assim, por causa que na sexta-feira eles têm um dia que é para capacitação, para estudo deles, né? É o projeto dos médicos. Então, assim, isso é uma solicitação, uma exigência, né, como que chama o programa, doutor Fernando? Programa Mais Médicos. Do programa Mais Médicos. Tá? Então, por isso que fica um dia da semana, um PSF fica sem atendimento. Né? Ela falou que vai tentar estudar e que vai ver essas possibilidades, mas que, por enquanto, ela não tem ninguém para estar deslocando para lá para dar essa cobertura, não. Tá? Era só isso que eu queria colocar. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Pois não, Anderson. Uma situação difícil, né? Mas eu espero que seja resolvido de alguma forma, porque a população não pode ficar sem médico. Então, que seja, né, que ache aí uma solução, né, para que, né, não venha ficar um posto de saúde sem médico, né? Tomara que o senhor excelentíssimo, senhor prefeito, consiga, né, pedir aí um resultado aí para que a gente venha ter o médico aí a semana inteira, né? Tomara que ache uma solução. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Só complementando aí para o Anderson, através da nossa visita, minha e da vereadora Joyce, quarta-feira lá com a secretária de Saúde, ela nos informou que são 40 horas semanais e 8 horas, né, Joyce, são dedicadas aos estudos deles. Então, é meio complicado não ter o médico na sexta-feira. A gente pode, até pediu para ela, reivindicou, né, se ela pudesse ver uma outra forma, e ela ficou de ver, mas ela falou que é meio complicado. E eu gostaria também de fazer aqui um apelo a vocês, colegas, a toda a população de Bom Despacho, que o asilo está em dificuldades, nosso asilo São José é uma entidade que precisa, assim, de muita atenção, e que qualquer um que pudesse contribuir de qualquer forma, mesmo que seja irrisório, vai ser, assim, de grande soma para a entidade. Então, gostaria de fazer esse apelo para vocês, cada um de vocês, da nossa população também, que pudesse contribuir de qualquer forma, vai ser muito bem-vindo para o nosso asilo. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, doutor. Em relação a essa questão da falta de médico, Anderson, uma solução, né, uma sugestão seria, por exemplo, a prefeitura custear mais um plantonista no pronto atendimento no dia de sexta-feira, tendo em vista que é justamente o dia em que nenhuma unidade de saúde tem médico atendendo. E informar a população. A população precisa também ser informada e educada de como utilizar o pronto atendimento, para também evitar de chegar casos que não são urgências ou emergências. Então, caso tenha necessidade, não há médico no posto de saúde do bairro, o cidadão tem aonde procurar recurso. Ele vai ser atendido no pronto atendimento. De certa forma, ele já é atendido, mas pode sobrecarregar o pronto atendimento
justamente no dia de sexta-feira. Então, tendo mais um plantonista para desafogar um pouco essas consultas necessárias, eu acredito que é uma solução viável. Porque o programa Mais Médicos é um contrato feito entre o governo federal e o governo municipal. E adere quem quiser. Mas a questão é que é muito difícil a prefeitura hoje não aceitar. Hoje, Bom Despacho deve ter 8 ou 9 médicos do programa Mais Médicos. Então, grande parte, mais da metade, talvez, dos médicos dos PSFs em Bom Despacho são pagos pelo governo federal com uma contrapartida pequena do município. Então, traz uma economia muito grande para o município. Gostaria de utilizar a palavra livre também para dividir com vocês a experiência que eu tive ontem no Engenho do Ribeiro e o tanto que eu fiquei preocupado, vereadores, em ver os anos se passando e o Engenho do Ribeiro ainda sofrendo com um descaso. Um verdadeiro descaso e um verdadeiro crime ambiental. Eu tenho filmagens, nós vamos depois passar aqui na audiência, na sexta-feira. Essa audiência pública para discutir questões de saneamento básico e principalmente questões envolvendo a Copasa é muito importante. A Copasa hoje precisa de fazer a sua parte aqui em Bom Despacho e na região toda. Estou dizendo aqui não em relação aos funcionários em si, mas a gestão, macrogestão da Copasa. O Engenho de Ribeiro tem hoje esgoto sendo jogado sem nenhum tratamento direto no Rio Picão. Direto, esgoto jogado no pasto, no brejo, no Rio Picão. Eu estive ontem na casa da dona Dinalva, do senhor Vicente, e vários outros moradores, entrevistei diversos moradores, e a revolta é muito grande. São animais morrendo, doentes, o rio sendo contaminado, o solo sendo contaminado, com milhares e milhares e milhares de litros de esgoto sendo jogados sem tratamento, e passam-se anos e anos e nenhuma medida é adotada. Estamos assistindo o problema de braços cruzados. Precisamos ter uma Secretaria de Meio Ambiente realmente empenhada, porque a Copasa refere que é questão da Prefeitura, a Prefeitura refere que é problema da Copasa, e o cidadão não tem direito sequer a um tratamento do seu esgoto. E muitas vezes utilizam o argumento de que não se estão cobrando a taxa de coleta e de tratamento. Mas não é isso que o morador quer. O morador quer pagar pelo serviço, mas ele quer ter o meio ambiente limpo, cuidar do seu manancial hídrico. O Rio Picão vai seguindo abastecendo em diversas cidades. E nós estamos hoje muito atrasados. Ano de 2017, um distrito daquele tamanho, o único distrito do município, temos inclusive um secretário municipal só para cuidar do distrito, e não tem nenhuma atitude sendo tomada, sendo jogado o esgoto daquela forma. Está horrível. Quem vai lá ver? Essa família que tem essa propriedade está sofrendo. Tanques de decantação de esgoto estão parados, abandonados, obras abandonadas. E simplesmente nós não vemos nenhuma ação por parte do Poder Executivo, da Copasa. Então, essa audiência pública, nós precisamos divulgar, gente. No Engenho do Ribeiro, ninguém está sabendo da audiência. E está faltando poucos dias. Porque se os deputados chegarem aqui, a gerência da Copasa, e nós não tivermos também público presente, não tivermos demanda, eles vão pensar, não tem problema nesse município, não. Ninguém está interessado. Quais são as demandas do município? Qual que é o problema real que nós temos? Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui para a importância dessa audiência pública, parabenizar a mesa diretora, agradecer a Assembleia Legislativa, os deputados que estão se empenhando para participar aqui em nosso município, e pedir a vocês aqui do plenário, que estão acompanhando conosco, público presente, por favor, divulguem para a gente, ajudem a divulgar, sexta-feira, dia 28, às 10 horas da manhã, esse tema tão importante. Então, fica aqui o meu desabafo e a minha reivindicação em prol dos moradores do Engenho do Ribeiro. E, no mais, agradecer a vocês todos. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, só Pois não, completar Anderson. aqui. Vamos falar também nessa audiência a respeito do grande reservatório de água que a nossa cidade não tem, né? Então, eu também quero aproveitar de mãos e convidar todos que realmente venham aqui, porque a situação é séria. Nós precisamos de acatar essa oportunidade que nós vamos ter de sexta-feira, né?
e juntamente, né, cobrar aí da Copasa para que venha, né, dar nós uma solução por tantos problemas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Marcelo. Senhor presidente, eu também acho que essa audiência pública vai ser de grande relevância, né, dos problemas que todos nós estamos passando aí na questão de Copasa, né? E também queria que a doutora Rosemary falasse um pouquinho, né, da escola do Legislativo, que vai ser quarta-feira também. Eu acho que é um evento muito importante para todos nós. E também destacar aqui a questão da Avenida Maria Guerra com Rua da Açuaí, onde está fazendo a ligação do Dom Joaquim com o bairro Santa Marta, no complexo da Cidade Nova. Já finalizou o primeiro trecho, se não tiver finalizado hoje, está praticamente finalizado. É uma obra de grande importância para nós, moradores do bairro São Vicente, e também do novo Dom Joaquim, que vai ser de grande importância para todos nós, moradores. Então, eu queria, desde já, agradecer à administração e parabenizar por essa obra que está sendo concluída na ligação do Santa Marta com o Dom Joaquim. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, doutora. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a divulgação com relação à audiência pública, doutor Fernando, ela está sendo organizada. Como Vossa Excelência sabe, é necessário primeiro a Assembleia Legislativa autorizar. Ela só autorizou na quinta, nós não podemos comprar nada de forma direta. Então, amanhã, para informar Vossa Excelência, o carro de som do Ailton estará nas ruas, não só em Bom Despacho, mas também nos distritos, né, a exemplo do Engenho do Ribeiro, para tratar de convidar a sociedade. As rádios também estão esperando a questão da liberação, para que elas possam divulgar, então vou divulgar. Nós sabemos que o povo tem memória curta, se a gente divulgar com muita antecedência também, a tendência é as pessoas não virem. Então, realmente vai ser divulgado, pode ficar tranquilo, amanhã começa uma grande divulgação, há uma grande preocupação do presidente dessa casa, que só teve autorização da Assembleia Legislativa na quinta-feira. Realmente é uma audiência pública de grande importância. Nós sabemos que as águas de qualidade estão acabando, nós temos que nos preocupar. Se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, o que vai ser dos nossos filhos e nossos netos? Nós temos que participar, e participar ativamente, cobrar da Copasa as suas ações. A Copasa tem ficado aí inerte, ela não dá contrapartida nenhuma, né? Ela vem, explora, e cadê a contrapartida? Nós temos que cobrar. Então, ela tem que proteger mais o nosso meio ambiente. Eu e o Anderson já conversamos imensamente sobre o meio ambiente, a necessidade ali realmente de cercar as nascentes, né, Anderson? Nós estamos trabalhando aí no projeto, objetivando essa proteção das nascentes, fazendo uma construção de um projeto, eu acho que isso vai ajudar. Outra coisa, gente, é muito importante que os senhores estejam aqui conosco, aqueles que tiverem possibilidade, que estão aqui com tanta frequência, vir também ajudar-nos a cobrar da Copasa uma posição, né, com relação a essa proteção das águas, do meio ambiente. Nós precisamos de um meio ambiente saudável. Agora, eu gostaria aqui, nesse momento, seguindo aqui nesse momento da palavra livre, fazer um convite a vocês sobre a aula inaugural da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo foi criada, mas ela ainda não tinha sido implementada. Então, a primeira aula inaugural, né, a aula que vai iniciar realmente os trabalhos, objetivando qualificar os servidores dessa casa, qualificar nós, vereadores, para que nós possamos realizar a nossa função de forma mais qualificada e atender os reclames da sociedade, atender as pessoas que estão aqui ligadas. O convite é para todas as pessoas da nossa cidade. Os assuntos vão ser dos mais diversos, todos aqueles voltados para um conhecimento mais profundo, um questionamento sobre nosso objetivo enquanto Câmara Municipal, qual que é a nossa função, entender mais de orçamento, de plano de ação, entendermos mais sobre responsabilidade fiscal, entendermos mais sobre processo disciplinar, processo legislativo. Os senhores vão ver que aquilo que nós estamos preparando vai ser muito bacana. E outra coisa, a gente está conseguindo uma parceria, nós estamos buscando uma economia
muito grande, né, para que nós possamos destinar maior quantitativo de orçamento para as construções, para a realização de obras na nossa cidade. A aula inaugural, ela será no dia 26 de abril, às 8 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara. O palestrante é um grande amigo meu, o sociólogo professor Cleiton Pereira. Ele é consultor em gestão empresarial e competência profissional. Quem conhece o Cleiton sabe que ele entende muito de projetos, inclusive para implementação de políticas públicas. Teve uma grande experiência na área da assistência social, é professor do SENAC, é professor universitário em Itaúna. E o assunto extremamente interessante para todos nós, é uma aula voltada mais para a motivação. O assunto será: o conhecimento muda o mundo, o poder da informação e a importância da qualificação. Nós sabemos que só aqueles que se qualificarem terão condições de prestar um trabalho melhor. E é nessas qualificações que nós teremos condições de nos preparar. E esse modelo da escola legislativa, ela vem diferente. Não serão meramente palestras, porque a palestra, às vezes, eu não consigo escutar ou passo algo despercebido. Primeiro momento será, sim, uma aula de conhecimento, com exposição, e todos os meses, a segunda parte dessa aula será a discussão, para que nós possamos realmente realizar o nosso trabalho com maior qualidade. Gostaria aqui de convidar todos os senhores que estão nessa casa, viu, Zeledo, você que é apaixonado pela assistência social, né? Nós temos aí um sociólogo, que é uma pessoa que conhece muito, e eu acho que a experiência dele vai ser muito importante. Sei que o Vinícius Pedro também tem uma vida corrida, mas quem sabe, nem que seja um tempinho para nos prestigiar aqui. Viu, gente? Vocês todos que aqui estão presentes, né? Venham nos prestigiar e dar esse pontapé inicial na qualificação também do Legislativo, que terá todo mês um assunto de relevância para que nós possamos prestar um serviço de melhor qualidade ao cidadão despachense. Obrigada. A respeito dessa audiência, né, da Copasa, a gente espera um grande público presente, não só no engenho, igual o senhor fala, esgoto céu aberto, que é aqui, Bairro de Fátima, Córrego das Areias, desde quando a Copasa existe, o esgoto corre céu aberto ali, entendeu? E aqui em Bom Despacho cobra, no engenho até hoje não está cobrando a taxa, né? Então contamos com a grande presença do público e que a Copasa nos deu uma resposta positiva, né, para a sociedade. Continua a palavra livre. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois eu não. gostaria de parabenizar a Rose Delegada, minha colega, por ter tomado frente nesse trabalho, porque nós sabemos que só através da capacitação que nós vamos conseguir avançar, e o importante é que isso está sendo feito sem custo nenhum. Então, eu parabenizo você, Rose, minha colega, e com certeza eu quero participar de todas as capacitações. Obrigada e boa noite a todos. Olá, senhor presidente. Pois não, Anderson. Também quero agradecer a doutora Rose por essa oportunidade de estar, né, concedendo para nós aí, viu? Obrigado, doutora. E nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão.